Então, hoje vai ser abordagem e manejo do diabetes tipo 2, com lesão de órgão-alvo e complicações crônicas associadas. Esse paciente, a Camila e a Isabela, sabe disso? Isabela Wolff, a gente viu bastante, né, gente? É um dia a dia, a rotina, esse paciente complicado e com lesão de órgão-alvo. Só para revisar aqui, as complicações crônicas do diabetes. Tem as macrovasculares e as microvasculares e as que não se encaixam. Macrovasculares é a doença cardiovascular e oclusiva arterial periférica. Microvasculares estão, entre elas, a nefropatia, a retinopatia, a neuropatia periférica e autonômica. Eu não sei se tem o conceito de neuropatia periférica e autonômica. Periférica é a neuropatia da inervação que tem origem que inerva os membros, tá? Então, ela se manifesta com sintomas nos membros, afetando mais a parte sensitiva e locomotora, pode ser, ou os dois. E a autonômica é a visceral, tá? Então, o diabético, ele tem a gastroparesia, que é uma neuropatia autonômica. A gastroparesia é aquele o estômago fica difícil, lento para esvaziar. Por isso que o diabético é tão nauseoso. Tem a diarreia, ele pode ter até crônica, né? Tem a incontinência ou retenção urinária, tá? E a disfunção erétil, tá? Isso aqui é neuropatia autonômica. Tem a anemia, como toda doença crônica tem. No caso do diabetes, o mecanismo é principalmente inflamação crônica, né? Então, não se dá tempo para a medula se recompor, porque está aquele estado inflamatório constante. E tem a desnutrição, porque principalmente quando o diabetes é descompensado, porque é um estado catabólico, então gera desnutrição. Vocês podem me interromper, tá? E então, em relação às lesões de órgão-alvo, então, só reforçando aqui, o cardiovascular é o mais importante, tá? A nefropatia, com a doença renal crônica. Às vezes o paciente vai lá no ambulatório, ele tem só nefropatia diabética. O que é nefropatia diabética? É quando ele já exibe proteinúria no exame de urina, tá? Mas ele ainda não tem uma disfunção renal. Então, a doença renal dele ainda não está instalada. Vai instalar, né, com a evolução. A retina, que é vista, o paciente diabético, principalmente o descompensado, ele tem lesão de retina muito importante. Aqui só falando do tempo, a maioria das lesões de órgão-alvo surgem com 10 anos de doença, exceto a nefropatia. A nefropatia com 5 anos de doença, tá? Principalmente doença descompensada, tá? Agora, todas as outras podem vir antes, se o paciente for muito descompensado, tá? Mas a regra é com 10 anos de doença, mesmo no paciente controlado. Porque a ateromatose, né, que é gerada, e o processo inflamatório do sistema nervoso, ele é inexorável. Então, tem a retina, os pacientes diabéticos, mesmo sem sentir nada, eles têm que ir ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano, tá? E ao cardiologista depende do clínico, porque eu não encaminho sistematicamente, não, tá? Entrou alguém? Não. Eu não encaminho sistematicamente, não, tá? Eu só encaminho, por exemplo, hipertensão jamais caminho.
encaminho. Eu só encaminho quando tem suspeita de doença cardíaca. Tipo, estou começando, tá? E estou gravando a aula, depois você pega aqui. Então, o que acontece? Eu só encaminho para o cardiologista quando o paciente ele está com doença cardíaca hipertensiva ou isquêmica. Fora isso, não. A nefropatia, nós fazemos o rastreamento lá no ambulatório, tá? A retinopatia uma vez por ano e a neuropatia, você encaminha para o neurologista? Também não, tá? Dá para tratar lá. O pé diabético, esse é um órgão-alvo, tá? Ele vira órgão-alvo no diabetes, por causa da doença arterial oclusiva, tá? Então, o pé diabético, ele é alvo de ferimentos, pequenos ferimentos já dão uma repercussão muito grande, né? Aquilo vai evoluindo, pode gerar amputação de dedos, de pé, de membro, é um quadro muito triste. Então, todo diabético, gente, nós temos que examinar o pé. Os meninos lá da primeira turma viram isso, tá? Então, o pé é um órgão-alvo muito fácil de ser examinado, né, no exame clínico. Porque às vezes o paciente nem dá fé que está com alguma lesão, porque às vezes ele tem uma neuropatia periférica sensitiva, se machuca, né, tem um ferimento e nem percebe, principalmente se for plantar. E aquilo ali vai embora, né, vai evoluindo, dá infecção, tá? Tranquilo, Lucas. Chegou a tempo. Como eu disse, não é obrigado, né? Mas eu sei que vocês estão gostando de participar. Mas realmente não é obrigado. Aqui a setinha ficou fora do lugar, tá, gente? Eu vou falar onde que ela tá. Porque aqui, quando a gente carrega a apresentação, distorce um pouquinho. Então, olha só, primeiro caso, vamos ficar atento. Então, Lucas, lesão de órgão-alvo e complicações crônicas do diabetes. Como conduzir, tá? Com 55 anos de idade, procura o clínico com queixas de mialgias, fraqueza, tonteira e mudança do hábito intestinal com constipação. Então, ela mudou o hábito intestinal, é um alerta, tá? Além do mais, ela está com mialgia, fraqueza, tonteira, sintomas sistêmicos. Evacuações com intervalos de 4 dias. Passado de obesidade centrípeda desde a primeira gestação na terceira década. Hipertensão e diabetes 10 anos. Com dislipidemia associada, tá? Em uso regular de glibenclamida 10 mg 2 vezes ao dia, metformina 850 mg 3 vezes ao dia, losartana 100 mg por dia, nifedipina 10 mg por dia, furosemida 40 mg 2 vezes ao dia, simvastatina, colecistectomia, que simvastatina 20 mg, colecistectomia por litíase biliar há 4 anos. Afirma não seguir dieta balanceada e não tolera adoçante. Então, ela toma essas medicações todas regularmente, mas afirma que não segue dieta balanceada e que não tolera o adoçante. Isso é muito comum, tá? Paciente que não quer fazer dieta e fala, aquele adoçante me dá vontade de vomitar. E como eles já são nauseosos por causa da gastroparesia, eles atribuem ao adoçante. Mas, na verdade, é uma forma inconsciente de recusar a dieta. Quando é assim, eu digo, olha, põe o adoçante primeiro na xícara ou no copo e põe o líquido sobre ele, que aí ele fica menos sensível ao sabor. Ou então não usa nada. Quando o paciente insiste, eu falo, então não usa nada. Então, ela é sedentária, tá? Então, a parte de mudança de estilo de vida, ela não faz. Ela só não fuma, tá? Nem bebe, por isso que eu nem coloquei aqui. O que eu não colocar é porque não tem importância, tá? Não é dado positivo. Senão fica um caso muito grande.
Então, o estado geral regular, a gente sempre começa o exame físico com o estado geral. Eu passei isso para os meninos da outra turma, tá? Então, o estado geral vem em primeiro lugar. Dispneia restritiva leve, eu quero que vocês comentam isso, tá? Tireoide normopalpável, hipocorada 2 cruzes em 4. Então, quando é hipocorada 2 cruzes em 4, só lembrando aqui, é quando aparece na mucosa e na pele, tá? Quando é só na mucosa, é uma cruz. Desidratada leve, que é o sempre se esperar no diabético, tá? O diabético, principalmente descontrolado, ele é desidratado. Por quê, gente? Alguém aí pode falar. As meninas do outro grupo podem participar também, tá? Sabatina. Muito bem, Isabela. E por que tem a poliúria? Por que o diabetes compensado gera poliúria? A gente tem que estar sempre com o mecanismo fisiopatológico em cima, até para a gente conduzir o caso. Eu quero saber da dispneia restritiva leve também. Se alguém tem algum palpite aí, pode ir digitando. Muito bem, Isabela, isso mesmo, devido à glicosúria, tá? Excretar glicosúria, aos termos. E a glicose, né, ela é osmoticamente ativa, então ela atrai água para dentro do túbulo, tá? A parte luminal do túbulo, tá? Então, isso mesmo. E a dispneia restritiva, vocês vão pensando aí, tá? Eu já estou finalizando aqui a apresentação do caso, mas esse caso vai ser cumprido. Ela estava com varizes difusas de fino e médio calibre. Isso tudo precisa aprender os termos técnicos, tá? E como que escreve, como que descreve no prontuário. Os meninos também viram bastante isso. E com a safena magna esquerda, calibrose e tortuosa. Isso tudo é ectoscopia, tá? Ela estava com bulhas hipofonéticas, quero que comenta isso. Murmúrio vesicular, essa setinha era daqui, diminuído nas bases, abdômen avental, hérnia epigástrica e incisional. Pode comentar aí, dispneia restritiva e esse murmúrio diminuído nas bases, essa bulha hipofonética, essa hérnia, as duas hérnias. Comenta tudo. Vamos lá? Vamos dar palpite, gente. Errar é bom, quente. Acertar, melhor ainda. Mas aí, para isso, a gente tem que ter ousadia. Ô, gente, esse caso, assim, é bem corriqueiro, tá? Nós temos obrigação de saber conduzir. É o tipo do caso que eu não encaminho para endocrinologista. Não encaminho. Eu fico até com vergonha de encaminhar. Hérnia. Qual hérnia que é relacionada à obesidade, sabe? Muito bem, você está no caminho certo. Bem, a hérnia epigástrica que é relacionada à obesidade centrípeta, tá? E a dispneia restritiva leve, gente? E a outra hérnia incisional? Por que ela tem uma hérnia incisional? Incisional, quer dizer.
Muito bem, Camila. A obesidade, ela influencia, sim. O paciente obeso, ele tem, inclusive, a apneia do sono, né? Ele não expande tanto. Por isso que o murmurio dela está diminuído nas bases. Todo obeso, a gente custa ouvir o murmurio nas bases. E justifica também as bulhas hipofonéticas, tá? Isso mesmo. E a hérnia incisional, ela fez aqui, vocês podem observar, vocês têm... Isso aqui ajuda muito vocês a responder questão de prova, tá, gente? Vocês têm que observar muito o enunciado. Por que ela tem hérnia incisional? Vou esperar digitar aí, a gente já passar para o próximo slide. Olha só, e ela tem uma pressão descontrolada. Não me lembro de ter dado ênfase aqui. Isso, a cirurgia, a colestectomia. Bem, sim, devido à colestectomia prévia. Então, ó, esse slide não era ainda para ter passado. Agora vocês já viram, né? Então, com essas queixas, o que a gente tem que pensar nessa paciente? Ó, ela já tem tempo de ter... tem 10 anos de doença, né? Então, ela tem tempo de ter doença renal, né? É doença renal. Ela tem tempo de ter neuropatia autonômica, né? Então, ela mudou o hábito intestinal para constipação. Ela tem tempo de ter retinopatia, mas não faz parte aqui do enunciado. Qual que é a hipótese diagnóstica para a queixa dela? Só para a queixa. Anemia de acordo com o exame físico. Muito bem, ela tem uma anemia já. Mas neuropatia periférica não, autonômica. Mas essa queixa aqui, ó, ela mudou o hábito intestinal. Está com fraqueza, quer dizer, ela deve ter acentuado essa anemia. O que será que essa paciente pode ter? A mialgia dela pode ser, sim, uma neuropatia periférica, mas pode ser pela anemia. Tem razão, Camila, de ter ponderado aqui a neuropatia periférica. Realmente pode ser, mas muito mais da anemia nesse caso. Que a fraqueza da neuropatia, ou Camila, só justificando, ela é bem definida, sabe? Ela dá uma fraqueza mais distal, tá? Pode até dar proximal, numa fase mais avançada. É mais distal. E tem ligamento, porque tem a parte sensitiva, pode ter a parte sensitiva também. E aquele andar de né, que apoia duas bases, ela não foi mencionada aqui. Tá? Ela não falou que tem dificuldade dental, ela falou só de mialgia. Tá? Então, só a mialgia não justifica a neuropatia. Não é, mas não justifica. Isso, neoplasia de cólon, tá? Bom, aprender os nomes técnicos, tá? Então, ó, essa paciente, por ter obesidade centrípeda e ter mudança do hábito intestinal, guarda isso, tá, gente? Mudança do hábito intestinal e obesidade centrípeda, após 40 anos, ela tem 55, suscita muito o diagnóstico de neoplasia de cólon, que ambos são fatores de risco, tá? Quer dizer, a obesidade centrípeda é fator de risco. E a mudança do hábito intestinal suscita o diagnóstico. Mas a anemia, que no caso dela já é secundária, doença crônica. Aí, olha que a gente põe os diagnósticos. Eu faço questão disso lá no ambulatório. Os meninos que passaram sabem disso. Então, neoplasia de colo, interrogo, não tenho certeza. Anemia secundária, doença crônica, eu tenho certeza. Agora, eu acho que ela está exacerbada pelo câncer de colo, aí interrogo,
obesidade centrípeta e dislipidemia. Quer dizer, tem relação direta com o sintoma principal. Então, ele vem a seguir. E a seguir, diabetes 2 descompensado, hipertensão descontrolada, e vou questionar também doença renal crônica nesse contexto por causa dos anos de doença. Varizes em membros inferiores vem por último, tá? Eu quero a conduta nos exames laboratoriais e de imagem. Ô, gente, se o carregamento cair, eu torno a carregar a aula, tá? Porque eu planejei 1 hora, mas eu acho que dá para fazer. Porque vão ser só 2 casos clínicos. Colonoscopia, hemograma completo. Além dos usuais, tá? Sabe que quando a gente falou na primeira aula que um paciente tem que ter, né, hemograma, glicose e creatinina para todos. Se ele for obeso, ou mais de 30 anos, triglicérides, colesterol total, frações. Se for mulher, TSH. Né? Quando a gente está suspeitando de neoplasia, a gente sempre pede ácido úrico e cálcio, por causa das mieloproliferativas, que não é o caso aqui, mas a gente pede assim mesmo, tá? Só de potássio? Não. Não. Isso aqui seria mais para uma unidade de emergência, tá? Sangue ou com as fezes, muito bem. Temos que pedir exame de urina. A infecção urinária é a infecção que mais descompensa o diabetes, ela está com ele descompensado. Às vezes ela não está sentindo nada, mas nós temos que pedir, tá? Então é isso aí, tá? Poderíamos também pedir uma tomografia de abdômen e pelve, tá? Antes da colonoscopia. Mas pode pedir também a colonoscopia direto, tá? Cálcio, Júlia. Ácido úrico e cálcio. Porque com isso você cerca um pouco as mieloproliferativas, tá? Que às vezes a gente está diante de uma suspeita de neoplasia subclínica, mas sem localizar o órgão, tá? Por exemplo, uma anemia esclarecer em homem. É obrigatório a gente pedir os dois. Às vezes a gente não está assim, igual está aqui nesse caso, pensando em cólon. Às vezes é um caso geral, né? E qual que é o ajuste medicamentoso? Eu vou voltar aqui no slide. Olha só, o que nós temos que fazer aqui? As meninas do outro grupo podem entrar, tá? Vocês devem lembrar, a gente fez muito esses ajustes lá. Ela toma glibenclamida 10 mg 2 vezes ao dia. Ela já tem 10 anos de doença, já deve ter doença renal crônica. A glibenclamida tem uma meia-vida muito longa. Então, jamais a gente dá ela fracionado. Quando a gente precisa dar fracionado, é sinal que o paciente não segue dieta. Está tomando dose alta, tá? Aí, mesmo assim, a gente só dá se ele tiver pouco tempo de doença. Porque com a doença renal, fica mais insulina endógena circulante. E ele, com a meia-vida, vai se prolongar ainda mais, vai acumular droga e o paciente vai fazer hipoglicemia noturna. Não, a insulinoterapia, ela não está indicada no diabetes com obesidade, porque tem uma resistência à insulina. O que nós temos que mexer aqui nela e cutucar nela? Ela está balanceada e fazer atividade física. Só que ela está com anemia, então a gente não pode exigir muito. Uma caminhada modesta. E insistir mais na dieta. Se seguir dieta, nós vemos isso demais no ambulatório, a gente vai só removendo a medicação. O mesmo a metformina, olha, ela toma 3 comprimidos por dia. Então ela está tomando dose alta dos 2. Mesmo assim, o diabetes dela está descompensado. A metformina, o que eles no diabetes? Aliás, não é só no diabetes, ele dá uma acidose lática, então ele acentua a acidose metabólica do paciente que ele já tem. Então ele vai ficar mais nauseoso ainda. Outra coisa, a metformina também, ela não é que ela não pode ser dada nesse caso, ela pode ser, mas não nessa dose, tá? A gente só não dá metformina quando a paciente está no estágio 3B. Inclusive é até perigoso. O paciente para muito de comer,
Aí ele vai emagrecendo muito, vai ficando desnutrido. E a metformina tira o apetite. Aqui o resto da medicação, ó, o antihipertensivo losartana está correto, tem que tomar em dose alta mesmo, que ela é hipertensa grave. Não, bobagem. Inclusive, Lucas, é bom que o governo dá, não precisa trocar não, que não vai dar na mesma. O que tem que trocar aqui é a dieta mesmo, tá? E a dose, tá bom? A metformina, ela provoca uma acidose lática, então acentua a acidose metabólica que o paciente já tem, que ela está descompensada, então ela tem franca acidose metabólica. Se ela tiver doença renal, aí mais acidose. Aí você dá uma metformina nessa dose aqui, com certeza vai dar acidose lática. Geralmente eu dou um comprimido por dia só nesses casos aqui, mas insisto na dieta, tá? E quando tomo insulina, por exemplo, fracionada, eu tiro a fração da tarde. Por causa do risco de hipoglicemia, principalmente noturno. O paciente pode morrer em coma hipoglicêmico. Tá? Então, vamos lá. E aqui o furosemida. O que vocês acham desse furosemida? Olha lá, Camila e Isabela viram isso demais. O que a gente mais mexeu lá foi diurético. Inclusive, a próxima aula da Liga, eu vou dar uso clínico de diurético. Vocês mexeriam aqui no furosemida? Está tomando uma dose considerável de furosemida. Tem que mexer, tá, Luana? Ela está tomando uma dose muito alta de furosemida. E furosemida não serve para quase nada, tá? A não ser para edema. Ele pode ser, sim, coadjuvante como antihipertensivo, mas não nessa dose. Poderia ser 1/4 dessa dose, 20 miligramas, tá? Meio comprimido de 40 por. Ou então nem dá o furosemida, dá um outro, o tiazídico. Ah, mas o tiazídico sobe triglicérides e ela está com dislipidemia. Mas na dose de 25 miligramas é bem interessante, principalmente numa mulher de 55 anos, que já deve ser menopausada, e ele vai poupar o cálcio no túbulo contornado distal, com isso ela perde menos cálcio. Então é interessante demais o hidroclorotiazida. Mas eu não passaria para ele antes de ver a função renal, tá? Mas eu reduziria essa dose aqui, e insistiria bastante na dieta, tá? Aí tá, aí nós já fizemos o ajuste, mesmo a pressão descontrolada, a pressão dela, ela está tomando doses bem alta de medicamento, mas se for preciso, eu vou ter que acrescentar outro, tá? Às vezes um alfa-agonista, um metildopa, ele não é totalmente contraindicado no diabético, não. Só é recomendado não dar de rotina por causa da hipotensão postural. Mas ela tem 55 anos, tá? A não ser que ela tenha uma neuropatia já autonômica avançada na parte de sistema de baroreceptor. E qual que é o segmento dessa paciente? Tá, ela entrou na dieta ou não entrou? Quando que eu falo assim, volta? Depois que eu já vi os exames, aí vamos supor que ela não tem neoplasia de cólon, foi descartado, isso era mais neuropatia autonômica mesmo. Quando que eu falo assim, volta daqui quanto tempo? Quatro meses, Júlia. 4 meses, lembra daquela aula que eu falei? A primeira lá? Que o segmento a gente faz de doença crônica de rotina a cada 4 meses. Nós temos que dar um tempo dessa dieta fazer efeito, tá? Nós já afastamos uma doença grave nela.
A mesma paciente, essa paciente procura um pronto-socorro, isso não foi com a gente, tá? É só para vocês fazerem um exercíciozinho aqui. Essa paciente procura o pronto-socorro porque há 2 dias de ter iniciado dor no tornozelo direito, acompanhado de febre, mialgias, adinamia, cefaleia, náuseas e vômitos. Então, ela está com um sintoma, parece infeccioso, tá? No exame clínico, não coloquei aqui estado geral, mas vamos dizer assim, prostrada, temperatura febril, a pressão dela estava até baixa, né, em relação àquela consulta ambulatorial, pulso acelerado, o anterior estava 68 ou 64, mantinha dispneia restritiva leve, hipocorada, 2 cruzes em 4, desidratada, acentuada, varizes difusas em membros inferiores, sinais flogísticos na perna direita, com extensão ao pé e coxa distal. Então, ela tem uma lesão cutânea. Aí nós vamos descrever a lesão, tá? Ela tem essa lesão. Aqui coloquei só para ilustrar outro comentário que eu quero fazer. Vamos descrever essa lesão, quem se aventura? Eu quero a descrição da lesão, para depois falar o diagnóstico. Eu já falei lá que ela tem sinais flogísticos, né? E como aqui é slide, vocês não vão ver calor nem a dor. Mas a dor ela referiu, né, na história clínica. Ela falou que o tornozelo dela estava doendo. Então a dor nós já temos. Agora, o que está a olho nu aqui, visível? Os sinais flogísticos. Eu estou falando só nessa imagem de cá, tá? Hiperemia e edema, tá? Isso mesmo. Então, ela tem dor, rubor, calor e dor, tá? Extenso, ó, do pé até na coxa distal. Qual doença que é essa? Erisipela. Muito bem. Pode ser uma celulite também, viu? Os dois estão corretos. Qual que é a diferença de um para outro? A erisipela só pega a pele e a celulite pega o tecido celular subcutâneo, que é muito comum nesse diabético. Aí a gente teria que examinar aqui ao vivo e a cores, né? Para poder ver se tem subcutâneo envolvido, se está profunda a infecção, tá? Ela pode ter os dois, mas assim, a olhos vistos, erisipela, mas pode sim ter a celulite. Conduta. Qual a bactéria responsável por isso aqui no contexto desse caso? Quais as bactérias são erisipela, gente? Independente de ser diabético ou não. É só para vocês fazerem um exercíciozinho de lesão cutânea. Muito bem, streptococo. Qual o outro? Quais as bactérias que ficam na pele? Não, hemófilos não fica na pele, não. Hemófilos é mais de vias aéreas. Estafilococcus, muito bem. Então, é estrepto e estáfilo. Olha a diferença de uma erisipela de streptococcus para uma de estafilococcus. Por isso que eu pus essa figura aqui. O estafilococcus é altamente necrotizante. Então, ele dá bolha, ele dá necrose, tá? Então, quando a gente vê uma erisipela com esse aspecto, a gente já sabe que é estáfilo, tá? Aqui, estrepto. Só que no diabético, ele é multicolonizado. Eu falei no contexto, né? Mas inicialmente eu fiz a pergunta, quais as principais? É estrepto e estáfilo. Mas no diabético você tem que pensar que ele é multicolonizado. Então tem estrepto, tem estáfilo, tem gram negativo e tem anaeróbio. Só não tem o hemófilos aqui, Júlia, porque é mais de vias aéreas, tá? Então a gente tem que ter em mente disso para tratar. Qual que é o tratamento nesse caso? Qual antibiótico? Já que ela é multicolonizada.
Via oral ou venoso? Interno ou não interno? Isso que eu quero saber. E quando você interna, você dá insulina, mesmo sendo obeso, tá? Porque a insulina é que está indicada. Sim, tratamento venoso, interna, e o antibiótico. Quem arrisca aí a farmacologia, exercitar um pouquinho para a gente passar para o outro caso? Não, não. Pode dar ceftriaxone, só que a cefalosporina de segunda geração também está correto, a amoxicilina não. A amoxicilina pega, ela não vai pegar em tudo, tem que ser associação de antibióticos, tá? E associação que cubra gram positivo, gram negativo e anaeróbio. O ideal é dar um ceftriaxona ou uma cefalorina de segunda geração, que é a cefoxitina, associada que a cefoxitina pega um pouquinho de anaeróbio, mas não pegam todos, tá? Então, nós temos que dar uma cobertura aqui para anaeróbio. Então, o ideal é dar um ceftriaxona ou com metronidazol ou com a clindamicina. E dar insulina e soroterapia, internar essa paciente. Essa paciente não pode ter alta, enquanto ela não melhorar a febre, não melhorar a extensão da lesão, porque a chance de necrose é muito grande. E pegar infecção hospitalar também, para dar porta de entrada. Agora vamos para o outro caso. Paciente de 42 anos, diabético há 12 anos, em uso de insulina NPH, e simples, se necessário, metformina 500 mg 2 vezes ao dia, com doença renal nível 3A, hiporexia, noctúria e poliúria, disfunção erétil, etilista e tabagista inveterado, sedentário. É um paciente assim, que a parte de estilo de vida dele é toda fora do trilho. Encontra-se emagrecido há cerca de 2 anos. Tosse produtiva crônica e claudicação com fraqueza nas pernas e dor nas extremidades inferiores. Nos últimos 2 meses apresenta anorexia, acentuação da tosse, fraqueza sem conseguir deambular apoio, sudorese noturna com calafrios, mas não informa febre. Lembrar que o alcoólatra quase não informa nada, a família que informa. No exame clínico, ou então ele tem febre baixa, como é o caso, que ele nem percebe, tá? Ou a família também não percebe. Então, no exame clínico, prostrado, tá? Emagrecido, 37,8 de temperatura, está com índice de massa corpórea bem baixo, pressão 10/6, né? Ele nem é hipertenso, tá? Ele é só diabético, mas está com a pressão mais baixa. Pulso de 104, com redução do pulso pedioso bilateral. Estado geral comprometido, face espletórica, dispneia, pus aqui no final. Face espletórica, dispneia leve, hidratado no limiar. A gente usa muito esse termo lá no ambulatório. O paciente está hidratado, mas não está com as mucosas suficientemente úmidas. Hipocorado 3, cruz em 4, redução acentuada do tônus e do trofismo muscular. Nos quatro membros, faltou um S aqui, murmurio vesicular reduzido difusamente, roncos disseminados, abdômen com ascite leve, edema periférico, uma cruz em 4. Esse paciente tem de 2 meses para cá, depois o que está acontecendo com esse paciente. A desnutrição dele é crônica, né? Tá de 2 anos. Mas o que aconteceu? Acentuou a desnutrição. DPLC com certeza ele tem. O que mais que suscita? Mas não é só DPLC, pode ser um DPLC exacerbado. O que é IC direta? Não sei dessa sigla. IC.
Ah, esse é seco. Não, esse quadro aqui não encaixa em corpo pulmonar, não. Descompensado, não. Ele pode até ter esse quadro de corpo pulmonar em outra situação. Não, cirrose não cabe nesses 2 meses aí. Eu quero essa doença de 2 meses. Ele pode sim já ter uma cirrose, né? Caudacite. Então é um diagnóstico crônico. Angina estável? Não. E a dor torácica dele, ele nem tem, né? Ele tem uma exacerbação da tosse. Tuberculose, muitíssimo bem, o Vitor. Tá? Esse paciente, até prova em contrário, ele tem tuberculose, é alcoólatra. A tuberculose é 14 vezes mais comum no etilista e tabagista. Então é muita coisa, tá? Então a gente tem que pensar em tuberculose, tem a sudorese noturna, tem essa febre mais baixa, né? O murmúrio dele está reduzido, ele pode ter sim um DPOC exacerbado, às vezes até fazer o exame da tuberculose para confirmar. Muitas vezes a gente interna esse paciente e dá antibiótico para dar cobertura a esse DPOC exacerbado, até fazer os exames, tá? Não, tranquilo, gente, é porque não dá nem tempo, né? E a claudicação é a neuropatia periférica, você está certíssima, Camila, eu ia comentar aqui, tá? Ele tem neuropatia periférica, sim, tem claudicação, nos últimos 2 meses não deambula sem apoio. Então, é um paciente com tuberculose, até prova em contrário, né? Tem neuropatia periférica, provavelmente diabetes descompensado, porque ele é alcoólatra, primeiro que o alcoólatra não come, né? Ele vai desnutrindo. Ele está desnutrido aqui, não é pelo diabetes só, é pelo alcoolismo também. Então, o diabetes, ele consome, é um estado catabólico. E o etilista, ele não come. Então, soma os dois, dá muita desnutrição. A desnutrição fica acentuada, tá? Eu vou passar para o próximo slide. Só para vocês verem como é que eu gosto que põe o diagnóstico. Está demorando um pouquinho a carregar. A noctúria é pela doença renal, tá? Vocês lembram lá naquela primeira apresentação que quando o paciente fica com doença renal, ele... Ai, deu uma zebra aqui. Eu vou tentar aqui ver, porque eu tinha posto... Aqui, ó. A poliúria é o diabetes descompensado, e a noctúria é a doença renal, que ele já deve ter. Deve ter não, foi falado no enunciado, doença renal nível 3A, tá bom? Então, olha só o diagnóstico, tuberculose pulmonar, interrogar. Neoplasia também tem que interrogar, da sudorese noturna, vocês lembram lá da minha aula de adenopatia, que uma das causas era tuberculose, e que dá sudorese e febre noturna, emagrecimento, né? Então, ele pode ter, sim, uma neoplasia, tá? Anemia e desnutrição secundárias, isso aqui está provocando essa tuberculose, né? Essa desnutrição, essa anemia, tirando a defesa, um diabetes descompensado, a doença renal crônica, que já é estabelecida, aqui nesse a gente nem interroga, porque já tem na história lá, que tem o registro de doença renal, a neuropatia periférica e autonômica, tá? E tem uma disfunção erétil, a doença arterial vasoclusiva, e ele tem uma neuropatia periférica e autonômica pelo diabetes e pelo alcoolismo, tá? O alcoolismo dá neuropatia periférica e autonômica, tá? Da gastroparesia, disfunção erétil e a doença periférica. E ele também, eu questionaria aqui se ele não tem uma doença arterial vasoclusiva. Lembra que ele falou que tem dor nos pés, né? O pulso pedioso está reduzido. Então, os exames laboratoriais e de imagem, além dos comuns, tá, gente? Quais exames vocês pediriam aqui? Não vamos falar dos comuns, não, senão
Radiografia de tórax. Nesse caso, Júlia, eu pediria sim, porque lá no ambulatório a gente não tem tanto acesso à tomografia, mas eu pediria também a tomografia, eu já fazia o pedido tudo junto. Mas uma radiografia de tórax a gente nunca pode abrir mão. É um exame antigo que nunca vai cair de moda, tá? Radiografia de tórax, em PA e perfil, o BAR, sim, e os demais exames, né? Nós iríamos ver também se essa anemia dele provavelmente é multifatorial. Além de ser secundária à doença crônica, ele pode ter sim uma anemia ferropriva, uma anemia por deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, que é muito comum no alcoólatra e que soma aqui para a neuropatia periférica, principalmente a deficiência de vitamina B12. Tá, esse aqui já é o rotina, tá, Isabela? A gente pedir hemograma completo. E as recomendações de dieta, né, que teríamos que dar para esse paciente, ele tem que seguir a abstenção do tabagismo e do etilismo. Aqui nesse caso não dá nem para mandar caminhar, né, ele não está aguentando. Mas pelo menos a gente tem que informar para ele que o cigarro e a bebida estão criando uma barreira enorme para o diabetes dele complicar e dar lesão de órgão-alvo. A gente tem que explicar em termos leigos. E o ajuste medicamentoso? Só voltar lá no slide anterior, né? Ele usa insulina NPH e simples. E usa metformina. Mexer. Mantém ou não a insulina? Mantém ou não a metformina? Faço ou não ajuste? A insulina eu nem pus a dose. Nesse caso aqui não importava dentro do contexto. Só coloquei que ele usa. Vamos mexer aí? Acho que também o quê? Baciloscopia? Não, isso aqui já vai para o especialista, tá? Basta o bar. Esse paciente depois vai para o especialista. Estou falando o clínico mexer. Não, nesse caso aqui, apesar da doença renal 3A, ainda permite usar metformina, mas ele está extremamente desnutrido e anorético. Então, como que a gente vai dar metformina para esse paciente? Só para ele ficar sem comer de vez, né? Então, ela tem que ser removida, apesar da doença renal de nível 3A, que é 3B que contraindica, tá bom? E mantém a insulina. Mas a insulina é isso aí, Luana. Nós vamos ter que diminuir muito a dose, seja ela qual for, dar só uma vez por dia a NPH, e vai tateando, porque pode ser que ele nem esteja no momento precisando de insulina. Pode estar fazendo até episódios de hipoglicemia. Tá? Muito bem. Aí vamos lá, esse mesmo paciente, para finalizar, né? Eu vou me tirar daqui para não atrapalhar. Este paciente procura o PS com queixas de há uma semana ter iniciado dor e vermelhidão nos artérios. Então, eu pus casos semelhantes, mas de conotação diferente aqui, de contextos diferentes, né? Tem na semelhança deles o fato de ser diabético e ter lesão de órgão-alvo complicado, que é esse o nosso tema. Então, esse paciente procura um PS com queixas de há uma semana ter iniciado dor e vermelhidão nos artérios à direita, febre, mialgias, adinamia, cefaleia, náuseas e vômito. Então, tem sintomas sistêmicos. Ele tem um quadro infeccioso. No exame clínico, além daquilo tudo que a gente já falou, tem 38,2, aqui ó, uma temperatura maior, né? PA de 90/60, é o mesmo paciente, tá? Então a pressão dele continua baixa, pulso acentuada, tá?
Sinais flogísticos nas extremidades dos artérios. Vamos escrever a lesão. Este eu acho que é o último slide. Alguém quer descrever? Então, ele tem o supedioso reduzido, né? Por isso que ele está com a tendência a ter lesão de extremidade. Vamos descrever aí. Dor, ele tem. Hiperemia, ou eritema, né? Ou rubor. Vocês podem usar todos esses termos. Aqui, gente, ele tem sinais flogísticos, ó. Edema, está visível, a pele está brilhante. Dor, que ele já referiu, né? Calor e rubor, tá? E observem aqui que ele ainda tem um início aqui de granuloma piogênico em volta da unha. Olha, eu recomendo para todo diabético, quando vai consultar, cortar a unha reta, para evitar encravar a unha aqui no canto. Pode ter sido essa a porta de entrada, somada à doença arterial periférica, que não vai irrigação suficiente para as extremidades, aí dá essa infecção. Essa infecção, gente, é considerada gravíssima. Ela não é grave, não, ela é gravíssima. Toda infecção de extremidade, principalmente em paciente diabético e paciente que tem doença arterial vasoclusiva, é considerada gravíssima. Mas vamos supor um paciente que não tem nada. Tem infecção, aqui já é uma celulite, tá, gente? Aqui é uma celulite dos artérios. Se o paciente não tiver doença nenhuma e tiver uma infecção na face, principalmente no nariz, na genitália e nas extremidades dos membros, é igual à internação, independentemente de ser diabético. Qual antibiótico que nós vamos dar aqui? Vamos internar, hidratar, manter insulina se necessário, conforme a Luana falou. Aqui tem que hidratar bem, que ele está hipotência, acentuadamente desidratado, e não está comendo, então nós temos que dar um aporte para esse paciente. E qual antibiótico usar aqui? Aqui é uma celulite, tá? Então, o raciocínio é o mesmo da paciente anterior. Nós temos que dar associação de antibióticos com cobertura para gram positivo, gram negativo e anaeróbio. Então, pode ser a ceftriaxona, né? Isso aí, Júlia. Associado a clindamicina ou metronidazol, tá? Muito bem. Não é os dois, não. Ou um ou outro, tá? Isso aqui a gente vai muito do serviço também. Tem serviço que, né, na Flora, porque essas comissões de infecção hospitalar, eles estudam muito isso. Uma época é clindamicina, outra época é metronidazol, pode ser um dos dois, tá? Então é isso, gente. Nosso tempo aqui está terminando, né? Pode descarregar. Alguma pergunta aí? Por que precisa internar? Primeiro, a infecção é gravíssima. Infecção de extremidade é igual a internação. Por exemplo, você pegar um garoto de 15 anos com uma espinha perto do olho e que dá uma celulite em volta do olho, você tem que internar. Porque aquilo dissemina rápido demais. Então, pode dar sepsis com muita facilidade. E você tem que dar antibiótico venoso. Não tem jeito de dar antibiótico venoso sem internar. Essa unha encravada, eu te aconselho, Júlia, procurar até um podólogo, tá? Podólogo resolve mais do que médico, tá? Sem antes passar pelo podólogo, não. Ah, tá. Você já faz, né? Então tem que pensar na cirurgia, sim. Procurar um cirurgião. Aqui a gente tem, como eu disse,
em aulas anteriores, nós somos uma cidade pequena, mas com equipe multidisciplinar. Então, aqui a gente tem cirurgião que gosta mais de fazer cirurgia ambulatorial, outros que gostam de pegar o boi pelo chifre, entrar em cirurgias bem complexas. Então, né? Obrigada, Isabela. Muito obrigada. Tá com essa dificuldade, né? Aqui tá voltando aos pouquinhos. Mas se eu tivesse uma unha encravada, eu ia esperar um pouco antes de me aventurar por um bloco cirúrgico. Tá? Então, gente, eu vou só esperar os outros acabarem de digitar, tá? E vamos pensando no tema da próxima aula, anemia, né? Pode ser? Abordagem da anemia. Vai ser em casos clínicos, tá? Obrigada, Luana. Obrigada, pessoal. Obrigada, Sávio. Obrigada, Lucas. Tá? E aí eu chamo a turma toda, mas com foco nos grupos de prática. Tá? Na verdade, vocês estão privilegiados de estar tendo esse protocolo, porque esse protocolo, né, quando como não estamos de quarentena, eles estão sendo dados. Mas no dia a dia, eles são emitidos assim, no momento da consulta. Então, aqui vocês já vão ensaiando, né? Ah, tá. Eu não sei se naquela apresentação que nós fizemos de doença renal crônica, eu acho que a gente... eu posso olhar lá, mas eu acho que nós abordamos um pouco, Luana, mas eu posso olhar lá. Ah, tá. Porque fica difícil chamar lá no Zoom, né? Muita gente, eu posso repetir para vocês, tá? Inclusive da adenopatia, né? Eu acho que a adenopatia é do clínico, não é do oncologista, não é do hematologista, não é do imunologista, é do clínico. Isso eu também acho interessante, Isabela. Caso clínico com a seleção de antibiótico baseado na flora. Isso aqui eu acho muito bom. Eu acho até que eu já tenho uma apresentação, vou só atualizar, tá? Vocês vão me lembrando. Mas o próximo é anemia mesmo, vamos fechar aqui para a gente saber se vai ser isso mesmo. Beleza. Então tá, meus queridos. Até a próxima sexta, esse horário mesmo, né? Se for preciso a gente mudar também, eu tenho uma certa disponibilidade sexta à tarde, tá? E amém, Isabela. Amanhã eu vou dar um plantão, mas é um plantão light, que eu fico bem tranquila lá. Quando tem muito, tem 1, 2, 3. Tá? A regra é não ter ninguém. É dentro de uma usina siderúrgica, né? Então eu vou até preparada, assim, vamos dizer assim, para não atender. Então vou encerrar aqui. Eu vou deixar a gravação um pouquinho, mas depois vou tirar do Canvas, tá? Ele é bem dirigida para o grupo de prática.